queremos agradecer em primeiro lugar à Igreja pela oportunidade que nos dá. É sempre um prazer servir ao Senhor e é sempre um prazer nós voltarmos depois de tantos anos a Matosinhos, cidade onde nós tivemos o nosso primeiro lar depois de termos casado, não é? Já há 28 anos para 29 e foi o nosso primeiro lar, foi nesta cidade. Agradecemos muito à Igreja, conhecemos alguns irmãos que guardamos no nosso coração e nas nossas orações durante todos estes anos, e é com muito carinho que estamos aqui. Mas também desejamos agradecer muito ao pastor da Igreja, o pastor José de Sousa, à irmã Cláudia. Nós temos alguma ligação, eu não sei se o pastor se lembra, mas ele foi o meu orientador da tese de licenciatura no seminário. E ele era um professor muito exigente, porque realmente a obra de Deus exige que assim seja, não é? E nós temos então esta ligação e sempre os recordamos com muito carinho. A irmã Cláudia também era na altura professora no seminário, ela foi professora do meu marido também, e nós agradecemos também pelo contributo tão positivo que eles tiveram na nossa vida. Queremos agradecer também à União Feminina por este convite, particularmente à Sónia, que nos contactou, e nós agradecemos muito porque ela era muito pequena quando cá estivemos, era uma jovem, uma adolescente, mais ou menos como a filha, não é? Mas nós agradecemos por ela se ter lembrado de nós depois de todos estes anos e ter então contactado para estarmos aqui neste dia. Também agradecemos muito à irmã Emília, ao irmão António, que nos receberam na sua casa, e eu tenho a testemunhar que realmente estes nossos irmãos têm o dom da hospitalidade. E nós agradecemos porque este é um dom maravilhoso, não é? Na Bíblia o apóstolo Paulo diz que não vos esqueçais da hospitalidade, não é? Porque nós às vezes temos a tendência de nos esquecer, mas deixem de dizer que a hospitalidade é um dom maravilhoso. Quem é hospitaleiro sente uma alegria imensa por este dom que Deus lhe deu, e nós queremos agradecer a esta família querida também pelo seu amor, pelo seu carinho e pelo seu cuidado durante estes dias. Muito trabalho também, não é? Então, eu quero entregar também as saudações da Igreja de Alfandanga, da Igreja de Olhão e também da Missão de Moura, onde temos estado a cooperar durante este ano. E quero também entregar as saudações da direção do Departamento Feminino, já que hoje também é um culto dirigido pela União Feminina, então as irmãs da direção do Departamento Feminino, da qual faço parte, enviam também as saudações a esta amada Igreja. E particularmente também da Zona Sul, onde eu estou, onde eu permaneço, não é? Já há muitos anos, há quase 20 anos, nós estamos lá em baixo e temos tido sempre este trabalho à frente do nosso coração. Então, os irmãos sintam as saudações que vêm de tão longe, que vêm do Sul e chegam até aqui com muito amor e muito carinho pelos irmãos. Então, nós hoje, como a irmã Sónia já falou, nós vamos falar hoje sobre a oração. E eu nem sabia que realmente estavam a celebrar o Dia Mundial da Oração, porque senão eu tinha preparado a mensagem exatamente que nós vamos ter lá em baixo no próximo sábado, porque no próximo sábado nós vamos reunir as irmãs das igrejas do Algarve e vamos celebrar juntas o Dia Mundial da Oração. Mas então eu pensei, e realmente aquilo que nós falamos, sentimos da parte de Deus, e eu gostaria mesmo de falar sobre a oração. Não aquela mensagem que já vem no programa, mas alguma coisa que Deus tem posto no nosso coração e que sentimos particularmente nestes dias que nós estamos a viver, nestes dias difíceis, nestes dias de crise. Então eu gostaria de falar sobre este incrível poder que é a oração. Lembro o Salmo 37 que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E nós ontem falámos sobre a liberdade de Deus. Deus é livre para fazer aquilo que ele deseja. E então nós, quando entregamos o nosso caminho a ele, nós damos toda a liberdade a Deus, liberdade que ele já tem, é inerente ao caráter de Deus, para que ele faça na nossa vida aquilo que ele deseja. E realmente é neste sentido que nós devemos orar, entregando tudo aos cuidados de Deus. Ora, num tempo de crise em que nós vivemos, constantemente ouvimos nas notícias, nas conversas que temos com pessoas conhecidas, com colegas de trabalho, constantemente ouvimos falar de crise, e isto é marcado na nossa sociedade das mais variadas formas. No entanto, num tempo como este, as empresas que promovem eventos, como festas de aniversário, festas de casamento, estão sempre com muito trabalho.
E se nós quisermos marcar uma festa, um casamento, nós temos que contactar a empresa de eventos com muito tempo de antecedência para que possamos realizar a festa no dia e lugar que nós desejamos. Então eu pensei nesta realidade aplicada às nossas vidas, ao nosso caso concreto, como cristãos vivendo num tempo de crise e num tempo de dificuldades. Será possível nós, como cristãos, sermos promotores de eventos de alegria nos tempos em que vivemos, em tempos difíceis, em situações de dificuldade extrema? Sentimos ser possível fazermos algo para minorar o sofrimento ou para ajudar numa situação difícil? Eu gostaria de lembrar um jovem. Ontem lembrei um homem do século XIX, mas eu hoje gostaria de falar de um jovem do século XXI. Eu gosto particularmente deste jovem. Ele nasceu em 1982 na Austrália e ele chama-se Nick Vujicic. Não sei quem já ouviu falar dele, mas possivelmente muitos de vós terão já ouvido falar deste jovem ou conhecê-lo através dos seus livros Vida Sem Limites, Imparável, O Incrível Poder da Fé, os livros que ele já publicou e que são vendidos em todas as livrarias. O Nick nasceu na Austrália em dezembro de 1982 e, surpresa da sua família, particularmente dos seus pais, o Nick vai nascer sem braços e sem pernas. Quando o pai vê e repara que o seu filho não tinha um dos... Quando viu sair, viu que o seu filho não tinha um dos braços, o pai ficou, será que eu vi bem? E mais tarde, depois do seu filho ter nascido, dirigiu-se ao médico e perguntou-lhe: diga-me, doutor, o meu filho não tem braço? E o médico respondeu-lhe: o seu filho não tem braços, nem tem pernas. O Nick tinha apenas um pequenino pé, que o ajudava e que o ajuda ainda hoje nos seus movimentos. Ora, sendo este jovem filho de um pastor e de uma enfermeira, eles não conseguiam perceber a razão daquilo ter acontecido. Porquê é que um filho de filhos de Deus, vai nascer daquela maneira? A enfermeira perguntava: eu fiz todas as ecografias, porquê é que nunca foi detectado este problema no meu filho? As ecografias mostravam sempre que estava tudo bem. Certamente que estes pais, esta família viveu uma situação de extrema dificuldade, uma situação de crise tremenda. No entanto, podemos entender que o Nick teve uma infância particularmente difícil por causa da sua falta de membros, por causa da sua falta de braços e de pernas. Podemos imaginar o que é uma criança na escola com este tipo de problema. Os meninos que são tão irrequietos a jogar futebol, a saltar muros, a brincar, nada disso o Nick podia acompanhar na sua infância. No entanto, este menino tinha fé em Deus, aquela fé que os seus pais lhe tinham ensinado desde o berço. A fé num Deus que era o Deus de todos os possíveis, um Deus que podia todas as coisas, o Deus dos milagres. E porque ele confiava em Deus, o Nick orava. E ele orava pelo milagre de Deus. E ele orava com tanta fé para ter braços e ter pernas, que diz no seu livro que quando ele adormecia, ele confiava que no dia seguinte ele ia acordar com braços e com pernas. Mas quando acordava no dia seguinte, nada tinha acontecido. Tudo continuava na mesma. Pensamos que não, mas um dia o milagre aconteceu. Não o milagre do Nick ter braços e ter pernas, mas o milagre dele ter entendido que ele próprio, o Nick Vujicic, sem braços e sem pernas, era um autêntico milagre de Deus. Ele diz-nos que encontrou resposta às suas orações quando entendeu, e isto são palavras dele: mesmo sendo tão imperfeito, eu sou perfeito Nick Vujicic, sou uma criação de Deus, desenhada de acordo com o seu plano para mim. Mesmo sendo tão imperfeito, eu sou perfeito, Nick Vujicic. Eu sou perfeita obra de Deus. Este jovem, meus irmãos, tornou-se um pregador e um evangelista. A sua própria igreja o enviou como missionário. E ele
este jovem tem levado a mensagem do Evangelho a milhares e milhares de pessoas, em países do terceiro mundo. Ele tem levado uma palavra de esperança, uma palavra de alento, sempre bem recebido, porque é um jovem com aquela particularidade. Um jovem que não tem braços e não tem pernas. A certa altura ele diz: eu não posso pôr uma mão no teu ombro para te tranquilizar, mas posso falar-te ao coração. Meus irmãos, eu pensei, não interessa quão desesperada a nossa vida possa parecer, mas há esperança. Em Deus, nós sempre encontramos uma esperança. Embora as circunstâncias nos possam parecer as mais miseráveis, as piores do mundo, à frente existem sempre dias melhores. Existe uma esperança. E ele diz, independentemente de quão terrível a tua situação possa parecer, tu podes elevar-te acima dela. Desejar uma mudança não muda nada. Tomar a decisão de agir de imediato mudará tudo. Nós desejarmos não adianta nada. Precisamos de ser crentes, cristãos de atitude. Tomar a decisão de agir mudará tudo. Agir de imediato é sem dúvida um desafio que nos é colocado. A oração com fé, meus irmãos, antecede e promove a nossa ação. E diz a palavra de Deus em Tiago que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração que nós fazemos ao nosso Deus tem poder, move o coração de Deus. E este é um desafio que nós desejamos lançar hoje a cada um, para que nós possamos mudar tudo. Para que nós possamos transformar o desespero em esperança e transformar a tristeza em alegria. Sermos motivados a agir no sentido de deixarmos Deus usar o nosso ser, tal como nós somos, para sermos promotores de esperança, para sermos promotores de alegria em situações de dificuldade. E eu pergunto, o que é que nos falta, meus irmãos? Faltam-nos os braços? Faltam-nos as pernas? Falta-nos a saúde, faltam-nos as oportunidades, são as condições económicas, as capacidades. Meus irmãos, o que é que nós temos? Temos o medo, temos o desânimo, as dificuldades do dia a dia, a dor e a amargura. Com isso, meus irmãos, será possível mudarmos tudo? Sem dúvida que não. Precisamos de levar a Deus as nossas orações e agir de imediato. Pelo poder de Deus, através da oração, nós podemos mudar tudo. Não com as nossas capacidades ou com a falta delas, mas com o poder que nos vem do nosso bom Deus. Por isso a palavra de Deus diz neste salmo que lemos no início: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, neste sentido, eu vou lembrar uma personagem bíblica que é muito conhecida. Eu não vou falar de nada novo, mas aquilo que Deus pôs no meu coração. E eu vou lembrar a vida de uma mulher que viveu numa situação de crise extrema. Ela era uma judia exilada. O seu povo tinha sido levado para a Babilónia. E ela é muito bem conhecida por ter sido escolhida entre muitas jovens para se tornar rainha. Já sabem que eu estou a falar de Esther, que foi escolhida pelo rei para ser a rainha, em lugar da rainha que tinha sido deposta, a rainha Vasti. Esther era uma jovem judia, exilada, uma escrava, num país estrangeiro. Ela era órfã de pai e mãe e tinha sido criada por um primo temente a Deus, que era Mardoqueu. Mardoqueu cuidou sempre de Esther, mesmo depois dela se ter tornado rainha. Bem, eu não pretendo hoje falar da sua beleza, das suas qualidades ou dos seus dotes físicos ou de outras razões que terão levado o rei a ter escolhido Esther e deixado ficar as outras jovens para trás. Mas vou falar hoje da situação de crise extrema que esta jovem mulher judia viveu na Babilónia. E eu vou pedir a alguém que possa ler em Esther 3, 7 a 11. No primeiro mês, no mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero,
Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumprem as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se vem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos e nas suas próprias mãos os que executarem a obra, e eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão do seu anel, deu a Amã, o filho de Abdata, o Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor te for do teu agrado. Muito obrigada, irmã. Então, no versículo 9, diz: decrete-se que sejam mortos todos os judeus. Decrete-se que sejam mortos todos os judeus. Uma verdadeira crise, autêntica crise. Agora a Sónia falou dos sismos em Itália, que já apanharam grande parte do país. Agora imaginemos o que é um povo inteiro espalhado pelas 127 províncias da Babilónia, condenado à morte. Esta era uma lei que não podia ser mudada e que abrangia todos os judeus que viviam na Pérsia, um lugar onde vivia espalhado todo o povo judeu. Um povo inteiro condenado à morte, meus irmãos. O versículo 13, mais à frente, diz-nos que a ordem era para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Em um só dia, homens e mulheres, crianças e velhos, em um só dia. Um povo inteiro condenado à morte por uma lei que não podia ser mudada. E mais, deveria dar-se conhecimento a todas as províncias daquilo que ia acontecer, para que todos se preparassem para este tremendo e impiedoso dia. Conseguimos imaginar maior crise do que esta, meus irmãos? Um povo inteiro condenado à morte. Uma morte imposta por uma lei de um povo pagão, uma lei que não podia ser mudada. A nação de todo um povo. A morte de tantas e tantas pessoas que viviam espalhadas por aquela vasta nação. Meus irmãos, não podemos sequer imaginar a crise deste povo. E vamos então ouvir a leitura no capítulo 4, versículo 1 a 3. Quem pode ler, por favor? A irmã que tem para ler. Quando Mordecai soube de tudo isto, rasgou a roupa em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita para um terceiro, pôs cinza na cabeça e saiu pela cidade, chorando e gritando. Quando chegou à entrada do palácio, ele não entrou, pois quem estivesse vestido daquela maneira não podia entrar. E em todas as províncias, em todos os lugares onde foi lida a ordem do rei, os judeus começaram a chorar em voz alta. Eles se lamentaram, choraram e jejuaram, e muitos deles vestiram roupas feitas para um terceiro, e se deitaram sobre cinzas. Obrigada. Verdadeira crise. Sofrimento extremo. Um sentimento de incapacidade da parte de muitos. Porém, fé e esperança da parte de Mardoqueu. Ele confiava que Deus tinha poder para salvar o seu povo. Apesar do nome de Deus não ser mencionado neste livro, Ele está agindo no meio do seu povo, provendo em tempo de crise o seu plano de salvamento através daquelas vidas que se entregavam nas suas mãos, através daquelas vidas que confiavam verdadeiramente nele. Lembremos que a decisão de agir é importante. Não basta confiar, não basta orar. Precisamos de agir de acordo com a vontade de Deus. Como dizia o Nick, independentemente de quão terrível a tua situação possa parecer, tu podes elevar-te acima dela. Desejar uma mudança não muda nada. Tomar a decisão de agir de imediato mudará tudo. E Mardoqueu sabia que havia uma solução. Mardoqueu confiava no seu Deus, naquele que tinha preservado a sua vida até aquele tempo, até aquele lugar ali na Babilónia, perto do palácio onde morava o rei em Susã.
E Mardoqueu sabia e confiava que a decisão para aquele povo ser salvo só podia vir através de uma pessoa, da sua prima, da rainha Esther. E então eu vou ler a passagem que conta qual foi a decisão de Mardoqueu naquela altura. Apesar de toda esta tristeza que ele demonstrou ao vestir-se de saco de cinza e ir ter-se posto ao pé do palácio, à porta do palácio, porque vestido daquela maneira ele não poderia entrar. Apesar de tudo isso, ele sabia que havia alguma coisa a fazer, que havia uma decisão a tomar, que era necessário e urgente e imperioso a ação naquele momento. E diz-nos a palavra de Deus em Esther 4, 5 a 17. Depois de Mardoqueu ter enviado o recado a Esther para que ela pudesse salvar o seu povo. Diz-nos assim: então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mardoqueu para saber o que era aquilo e o seu motivo. Ela queria saber porque é que o seu primo estava vestido de saco de cinza, porque é que o seu primo estava em tristeza profunda. E então saiu, pois, a Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mardoqueu à porta do rei. E Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, e como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. E também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que ela fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, a Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. E então respondeu Esther a Ataque e mandou dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber isto a Mardoqueu. E então lhes disse Mardoqueu que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para uma conjuntura como esta é que tu foste elevada à rainha. E quem sabe? Então disse Esther que respondesse a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, e se perecer, pereci. Então se foi Mardoqueu, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. E tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Encontramos neste texto uma lição grandiosa, meus irmãos. Através da Ataque, o eunuco de Esther, Mardoqueu comunicou à rainha tudo quanto se passava. Esther, no palácio, em Susã, ela não sabia de nada. Ela não sabia daquelas más intenções de Amã, o agagita, que tinha engendrado um plano para destruir todo o povo judeu que ele odiava. Porque aquele povo era inimigo do povo judeu. E Amã detestava, odiava tremendamente a Mardoqueu, que não se inclinava perante ele, como tinha sido ordenado. De facto, nós encontramos que a ordem foi dada, ordem ou pedido de Mardoqueu a Esther, para que ela fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, para que o seu povo fosse salvo. Mas o que é que Esther vai responder? De facto, nós sabemos que Esther desejava uma mudança. Mas como? O que é que Esther responde ao seu primo? Esther vai responder-lhe: eu não posso fazer nada. Meus irmãos, eu não posso fazer nada. Tu sabes que há uma lei. Há uma lei que diz que se nós nos apresentarmos ao rei sem sermos chamados, a pena desta atitude é morte. Portanto, eu não posso fazer nada.
Eu não estou autorizada a apresentar-me perante o rei nos próximos 30 dias. Meus irmãos, nós esquecemos muito de lembrar aquilo que já ouvimos hoje na escola dominical e que está ali em Filipenses que o apóstolo Paulo dizia. É que nós temos uma atitude assim parecida com a atitude de Esther. Muitas vezes dizemos, mas eu não posso. Quando surgem imperiosamente situações difíceis, de risco, nós dizemos, mas eu não posso. Eu não sou a pessoa certa. Eu não tenho autorização, eu não tenho capacidade. E esquecemos muitas vezes de lembrar as palavras que encontramos em Filipenses 4,13, palavras que hoje de manhã o pastor já referiu, do apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Bem, eu penso que Esther não estava bem a ver a coisa, meus irmãos. Tal como nós, quando dizemos não posso, nós não estamos bem a ver a coisa, não é? A Esther não estava a ver a gravidade da situação. E então Mardoqueu continuou a orientar a sua prima, como sempre fizera, fazendo-a reconhecer o porquê de uma menina exilada e judia, de um povo estrangeiro, ter chegado ao mais alto cargo que uma mulher podia ocupar no reino, a rainha de uma vasta nação. Graças a Deus por este homem Mardoqueu. Nós costumamos falar de Esther como uma heroína, mas de facto Mardoqueu foi aquele que sempre esteve por trás a incentivar esta mulher para a ação, para que ela fizesse de facto a vontade de Deus. Graças a Deus por este homem e pelo seu discernimento espiritual. Graças a Deus porque através da sua fé e da sua sabedoria a vida de Esther foi tocada e a sua vida deu uma volta de 180 graus. Ela apenas desejava que a situação mudasse, mas ela pensava que não podia fazer nada. Mas alguém estava a ver de uma maneira diferente, meus irmãos. Ela era a única que podia fazer alguma coisa. Deus tinha a colocado naquele lugar por uma razão imperiosa. Os planos de Deus são muito grandes, meus irmãos. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. E quando nós não entendemos o porquê das coisas que nos estão a acontecer, o nosso sofrimento, e fazemos perguntas a Deus e interrogamos o porquê, meus irmãos, temos de ter a humildade de entender que Deus está no controle de tudo. E que a perspectiva da vida para Deus não é a nossa perspectiva. A perspectiva de Deus sobre a vida é eterna, a nossa perspectiva é terrena. Os nossos problemas, o nosso sofrimento é o fim do mundo. São os mais graves. Meus irmãos, Deus olha para nós e ama-nos eternamente. Mesmo quando nós estamos a sofrer, Ele quer pegar-nos ao colo. Mas a perspectiva de Deus é eterna. Ele enviou o Senhor Jesus Cristo. Não para que nós passássemos uma boa vida aqui, meus irmãos, mas para que nós passássemos uma vida na eternidade. Uma vida com Ele, uma vida para todo o sempre. Ele nunca nos prometeu que nós teríamos uma vida abastada e fácil. Ele disse aos seus discípulos, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. E era isto que Esther estava a precisar naquele momento, era de ânimo. Aquele ânimo que se vai buscar quando nós oramos, quando nós colocamos os nossos problemas perante Deus, quando nós colocamos perante Ele as nossas ansiedades, os nossos problemas, as nossas dúvidas. Aquele grandioso Deus queria usar aquela vida ainda jovem, para salvar o seu povo. Os planos de Deus são maravilhosos, meus irmãos. Muitas vezes nós olhamos à nossa volta esperando que a ajuda venha de fora, mas ela está em nós e na nossa mudança de atitude. O salvamento de Deus acontece quando nós oramos com fé, buscando a vontade de Deus e tomamos então a decisão de agir de imediato. E Esther decide finalmente agir. E então ela ordena e diz: vai, ajunta os judeus que se encontrarem em Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. E depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Mas se morrer, morri. Uma vida entregue nas mãos de Deus. A decisão de Esther só pode passar pela oração, meus irmãos. Com uma convicção de fé e tremor, Esther convoca todos à oração. O povo que se encontrava em Susã, o povo judeu que se encontrava em Susã, mas também todas as suas servas, todas aquelas mulheres que estavam à sua volta, iriam durante 3 dias jejuar e orar.
Meus irmãos, de facto o texto não nos fala em oração. Mas a oração para o povo judeu, mas o jejum para o povo judeu estava ligado à oração. O povo judeu jejuava quando orava. O jejum está ligado à oração. E neste tempo era prescrito geralmente por um dia. Agora este jejum de 3 dias que Esther pediu ao seu povo aponta para a gravidade da situação. Até porque o número 3 tem um simbolismo incrível na palavra de Deus. Mas, muito particularmente neste caso, meus irmãos, o jejum e a oração de 3 dias, ao contrário daquilo que era comum, apontava para a gravidade da situação. Um povo inteiro condenado à morte. Um povo espalhado pelas 127 províncias da Babilónia, meus irmãos. Crise tremenda que só a oração podia responder. A oração é, sem dúvida, um dom que Deus dá a todos os seus filhos. E uma lição importantíssima que nós encontramos aqui, e que serve para cada um de nós, meus irmãos, é que nem todos podemos ir. Deus não convocou o povo inteiro para ir ter com o rei. Deus convocou aquela mulher que ele tinha colocado no cargo de rainha. Deus convocou a rainha Esther para ir ter com o rei. Mas é necessário que o povo de Deus se junte. É necessário que todos tenhamos unidos no mesmo sentimento de fé. É necessário que o povo de Deus ore para que Deus realmente possa responder da maneira que Deus deseja. Meus irmãos, Deus não precisa das nossas orações. Deus não precisa que nós oremos. Deus sabe aquilo que é necessário para o seu povo. Mas Ele pede. A Bíblia ensina-nos do princípio ao fim, que nós devemos buscar a face do nosso Deus, que nós devemos orar, que nós devemos ter intimidade com Ele, meus irmãos. A oração é algo de maravilhoso que acontece. É a intimidade que nós temos com o Pai, quando nós derramamos o nosso coração perante Ele e quando Ele olha para a nossa vida e sente como nós confiamos nele e como o amamos. A oração faz a ligação entre nós e o nosso Deus. E é tão bom quando nós oramos. É tão bom quando nós colocamos toda a nossa vida perante o Pai, mesmo tendo a certeza que Ele sabe todos os nossos anseios, que Ele conhece todas as nossas dúvidas e que Ele está no controle de todos os nossos problemas. Mas Ele pede que nós levemos tudo a Ele em oração. E como estava a dizer, nem todos podiam ir ter com o rei, mas todos podiam orar. Todos podiam orar, meus irmãos. Nem todos podem ir fazer missões numa igreja, mas todos podem orar. E muitas pessoas dizem, eu não sei fazer nada, eu não tenho jeito, eu não sei falar. Tantas coisas que nós dizemos. Meus irmãos, o irmão não sabe fazer isto, mas o irmão pode orar. As coisas que Deus faz pelo poder da oração. Aquilo que nós sentimos na nossa vida, porque sabemos que quando nós vamos, alguém nos está a sustentar em oração, meus irmãos. Como é que a obra de Deus pode avançar se a sua igreja, se o seu povo não se unir em oração e não clamar a Deus pela sua vontade, para que Deus possa agir no meio do seu povo, para que Deus possa fazer os milagres que só Ele pode, não é? Que o nosso Deus não é o Deus dos impossíveis. Ele é o Deus de todas as possibilidades, meus irmãos. Eu gosto de pensar neste Deus maravilhoso, que independentemente daquilo que eu estou a passar, dos problemas que eu estou a viver e que Ele conhece tão bem, Ele mesmo assim continua a sustentar-me com o seu poder. Queridos irmãos, a oração é por demais importante na vida do povo de Deus. E quando alguém vai, a igreja ora. O povo de Deus ora. Naquele tempo, Esther foi sustentada pela oração do povo. A oração é, sem dúvida, importantíssima na vida do povo de Deus. E a oração pode ser sentida por aqueles que vão. Quantas vezes eu tenho sentido a oração? Quando alguma irmã chega ao pé de mim, irmã, eu orei por si, e eu digo, eu senti, irmã, eu senti o poder da sua oração. Isto é tão importante. É aquilo que de mais importante nós podemos fazer uns pelos outros. Às vezes não podemos ajudar de outra maneira. Às vezes até estamos longe da pessoa que está a passar problemas, mas podemos orar. Podemos orar. E esta é a coisa mais importante que nós podemos fazer pelo nosso irmão. Então Esther foi, mas o povo orou. O povo derramou a sua alma perante Deus. Aquele povo angustiado em tremenda crise. E Deus realmente responde às orações.
E a resposta de Deus à oração foi tremenda. E os judeus ainda hoje podem comemorar este dia maravilhoso em que Deus deu salvação a todos os judeus. A resposta de Deus à oração é muito importante. E como significado e símbolo desta festa maravilhosa, os judeus ainda hoje celebram a festa de Purim. A mudança ocorre, meus irmãos, quando nós oramos e nos entregamos nas mãos de Deus, quando lhe confiamos verdadeiramente o nosso ser, como diz o Salmo 37,5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quando isto acontece, a derrota transforma-se em vitória e a tristeza transforma-se em alegria. Mas não aquela alegria passageira ou pontual, mas aquela alegria que permanece. Transformamo-nos, nós próprios, em promotores de eventos de salvação em tempo de crise. E o tempo marcado para a destruição do povo judeu transformou-se em tempo de festa e de celebração. E quem pode ler agora? Esther 9, 17 a 22. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar. E repousaram no dia 14 do mês. E fizeram naquele dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mês. E repousaram no dia 15 do mês. E fizeram naquele dia dias banquetes e de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram no dia 14 do mês de Adar dia de alegria e banquetes, e dia de folguedo, e de mandarem presentes uns aos outros. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e um mês que se nos mudou de tristeza e alegria, e de luto e dia de folguedos, para que os que fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Obrigada. O mês que se lhe mudou de tristeza e alegria e de luto em dia de festa. A festa de Purim é comemorada até hoje pelos judeus e é a sua festa mais alegre. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, ordenando-lhe que guardassem o dia 14 e o dia 15 do mês de Adar, todos os anos, pois como ele mesmo disse, foi quando os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e foi o mês que se lhes mudou a tristeza em alegria e o luto em dia de festa. A celebração desta festa deveria ser em forma de banquete e de alegria, dando presentes uns aos outros e fazendo dádivas aos pobres. O nome Purim, que é o nome desta festa, vem da palavra pur, que significa lançar sortes ou fazer um sorteio, porque assim tinha determinado Amã o dia em que seriam mortos todos os judeus, lançando sortes. Mas o dia determinado por Amã para ser o dia de luto e tristeza transformou-se em dia de alegria e de celebração. O que Deus pode fazer, meus irmãos, quando nós nos entregamos nas suas mãos? Quando nós colocamos todo o nosso ser ao seu serviço e como podemos dizer como Esther, eu vou e se morrer, morri. Verdadeira entrega nas mãos de Deus. As impossibilidades não existem para Deus. Ele é o Deus das possibilidades. A Bíblia fala que tudo é possível àquele que crê. A festa de Purim lembra-nos sem dúvida o poder de Deus para preservar o seu povo. Lemos em Provérbios 16:33, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Sabemos que o Senhor é o nosso ajudador. Então por que é que tememos tantas vezes o que nos pode fazer o homem? De facto, só podemos ficar tranquilos, gozando paz e alegria quando confiamos ao Senhor a pessoa que somos, todo o nosso ser, quando levamos tudo a Ele em oração, com confiança no seu poder e no seu amor imensurável. Um amor tão grande que entregou o seu próprio Filho para que cada um de nós pudesse ter livramento e salvação eterna. Se orarmos com confiança e agirmos com fé, poderemos ser promotores de dias felizes, de eventos felizes em tempos de crise. A festa de Purim lembra-nos que Deus usa a vida do seu povo fiel, daqueles que nele confiam, para nos mostrar, como lemos em Provérbios 23:18, que de veras há um bom futuro, não será frustrada a tua esperança. De veras
há um bom futuro. Não será frustrada a nossa esperança. Se confiarmos nele e agirmos com fé, não será frustrada a nossa esperança. Ele convida a que levemos tudo a ele em oração. Pode parecer-nos, de facto, que a vida de Esther e a sua história na Pérsia foi um acontecimento pontual, numa situação concreta, inadaptada à realidade dos nossos dias. Mas a história de cada um de nós tem tantas semelhanças com a desta mulher, pertencente ao povo de Deus. Também nós somos chamados, num tempo como este, neste lugar onde Deus nos tem colocado com uma missão de salvação ao povo que está condenado à morte. Não uma morte física, mas uma morte espiritual. Nós somos convidados no tempo que se chama hoje, no lugar onde estamos, a levar salvação da morte espiritual, da morte eterna, imposta pelo pecado que afasta os homens de Deus. Somos chamados neste tempo de crise em que vivemos, crise de valores, crise de tanta coisa, meus irmãos. Somos chamados neste tempo de crise em que vivemos, no lugar onde Deus nos tem colocado, para transformar o desânimo em esperança e a tristeza em alegria. Para levar vida àqueles que estão mortos nos seus pecados, meus irmãos. Nós somos chamados para proclamar o Evangelho da salvação em Cristo. Evangelho que salva, Evangelho que liberta, Evangelho que dá vida. Certamente todos nós desejamos uma mudança. Todos nós gostaríamos de ver a cidade de Matosinhos salva para Cristo. Mas como diz Nick, desejar apenas não muda nada. Tomar a decisão de agir de imediato mudará tudo. O que estamos à espera, meus irmãos? O que estamos nós à espera? De ter braços e de ter pernas? Ou de termos autorização para nos apresentarmos perante o Rei como Esther? Deixemos Deus transformar a nossa vida. Deixemos Deus transformar o nosso medo em fé e em oração entreguemos-lhe o nosso ser para que Ele trabalhe através de cada um de nós. E veremos então como é possível sermos promotores de festa, de verdadeira festa em tempos difíceis como estes, transformando as dificuldades em oportunidades e o pranto em alegria. Que esperamos? Tomemos a decisão de agir de imediato em obediência ao Senhor das nossas vidas, porque a nossa ação, baseada na oração, irá mudar tudo.